O livro do profeta Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote que estava morando em Jerusalém quando aconteceu o primeiro ataque babilônico na cidade. E eles pouparam a cidade, mas capturaram um grupo de prisioneiros israelitas e os levaram para o exílio. E Ezequiel estava entre eles. O livro começa 5 anos depois de tudo isso, e Ezequiel está sentado na margem de um canal de irrigação perto de seu campo de refugiados israelita. E é o seu aniversário de 30 anos, justamente o ano em que ele teria se tornado sacerdote em Jerusalém. E então, de repente, Ezequiel tem a visão de uma nuvem de tempestade se aproximando. E dentro da nuvem estão 4 criaturas estranhas que têm asas estendidas se tocando. E cada uma dessas criaturas tinha 4 faces e ele viu 4 rodas, uma perto de cada criatura. E então ele viu que as asas das criaturas estavam segurando essa plataforma deslumbrante e na plataforma existe um trono. E sentada naquele trono está uma criatura humana, brilhante, envolta em fogo. E então, de repente, Ezequiel percebe o que está vendo. Ele chama de a semelhança da glória do Senhor. É Deus na sua carruagem real. A palavra glória em hebraico é kavod e significa pesado ou significativo. Os autores bíblicos usam essa palavra para descrever a aparência física e a manifestação do significado de Deus quando ele aparece pessoalmente. Essas imagens na visão são muito semelhantes ao que aconteceu quando Deus apareceu no Monte Sinai no livro de Êxodo. E também é muito semelhante às representações da presença de Deus sobre a Arca da Aliança. E isso é a coisa que mais choca sobre a visão de Ezequiel. O que a glória de Deus está fazendo na Babilônia? Supostamente deveria estar acima da Arca da Aliança no Templo de Jerusalém. E assim, a primeira seção do livro começa explorando essa questão, quando Ezequiel começa a acusar Israel de rebelião. Então, primeiro Deus fala com Ezequiel dentro da carruagem, e ele o comissiona como profeta. Ezequiel deve acusar Israel por ter quebrado o acordo da aliança com Deus de 2 maneiras. Israel tornou-se fiel a outros deuses e tem adorado ídolos. E isso tudo levou a uma injustiça social e violência desenfreada. E como resultado, Deus nomeia Ezequiel para advertir o povo. O primeiro ataque babilônico que levou Ezequiel ao exílio será igualado por um outro. E Jerusalém, o seu templo e todos que moram ali enfrentam a destruição iminente. E assim, Ezequiel usa palavras e outras coisas mais para transmitir a sua mensagem. Ele também atua peças de simbolismos. Esses eram uma forma de teatro de rua. Ezequiel saía em público e começava a se comportar de uma forma extremamente bizarra, que se assemelhava a uma parábola da sua mensagem profética. Ele teria que construir um modelo minúsculo de Jerusalém e atuar o ataque que viria sobre ela. Ou deveria raspar todo o cabelo e depois cortá-lo com uma espada. Ou, o mais extremo, deveria desempenhar o papel de bode expiatório no dia da expiação. E teve que se deitar de lado por mais de 1 ano comendo comida cozida em cima de cocô, como um sinal da comida desagradável que as pessoas teriam que comer durante o cerco de Jerusalém. E talvez o mais desalentador de tudo seja a má notícia que Deus deu a Ezequiel, que ninguém iria ouvi-lo. Israel o rejeitaria por causa de seu coração rebelde e duro. E isso lembra a descrição que Moisés fez do povo após as rebeliões no deserto, quando ele previu que o exílio um dia aconteceria e Ezequiel teve o infeliz privilégio de ver tudo acontecer. E então Ezequiel, desanimado, começa a executar a sua tarefa. E depois de cerca de 1 ano, ele tem outra visão, e esta é sobre o templo. Ele faz uma turnê virtual pelo templo e vê o que está acontecendo lá na sua ausência, e isso não é bom. No pátio externo, em frente ao templo, ele vê uma estátua gigante e inativa, e ele vê os presbíteros de Israel adorando outros deuses, tanto fora como dentro do templo. E então ele vê as mulheres de Israel que estão adorando a um deus babilônico chamado Tamuz. E a visão termina com a gloriosa carruagem do trono de Deus se afastando para cima e para longe do templo. Está indo embora, indo para o leste, indo em direção à Babilônia. E assim, no capítulo 11, chegamos a ver por que e como a glória de Deus apareceu para Ezequiel na Babilônia. A idolatria de Israel e as suas violações da aliança se tornaram tão flagrantes e ofensivas que Deus abandonou seu templo. Eles o afastaram e ele os entregou à destruição. Mas Deus não abandonou seu povo. Ao contrário, ele vai para o exílio com eles. E assim, no final dessa visão do capítulo 11, Deus promete que ele enviará um remanescente de Israel de volta à terra. E ele vai transformá-los, removendo o coração de pedra e dando-lhes um novo coração de carne, para que eles possam amar e verdadeiramente seguir o seu Deus. Esse é um pequeno vislumbre de esperança e é submergido rapidamente sob a realidade da destruição iminente. Mas o capítulo
11 é uma transição fundamental e nos ajuda a entender como o restante do livro foi projetado. Assim, as próximas 3 sessões são cheias de anúncios do julgamento de Deus, primeiro sobre Israel, depois sobre as nações ao redor de Israel e depois sobre a própria Jerusalém. Mas depois disso, a esperançosa conclusão do capítulo 11 se desenvolve nas 3 últimas sessões do livro. Primeiro, a esperança para Israel, depois para as nações e depois para toda a criação. Os capítulos 12 a 24 focam no julgamento de Deus chegando a Israel, e essa é uma coleção de poemas e artigos. E aqui, Ezequiel mostra seu gosto por parábolas e alegorias. Ele descreve Israel como um bastão queimado, inútil, ou como uma esposa rebelde, ou como um perigoso leão furioso que é capturado, ou como 2 irmãs promíscuas. Estas são todas representações da rebelião sem sentido de Israel e da idolatria que resulta na sua ruína. Nessa sessão, Ezequiel também age como um advogado. Ele começa argumentando que, em primeiro lugar, a destruição de Jerusalém é merecida, resultando de séculos de violação da aliança. E mesmo que as pessoas mais justas do mundo, como Noé, Daniel ou Jó, estivessem vivas e orando para que Deus poupasse Israel, Deus não aceitaria suas orações. É tarde demais. E assim, a bondade de Deus, na verdade, exige que ele traga justiça a essa geração de Israel. O exílio se tornou inevitável. Eles chegam ao ponto sem retorno. Depois disso, Ezequiel concentra-se primeiro nas nações imediatamente ao redor de Israel e depois nos 2 estados mais poderosos da região, o Egito e Tiro. Israel aliou-se a essas nações e adotou seus deuses e ídolos. E assim, Deus acusa os reis de Tiro e do Egito de arrogantemente se verem como deuses, definindo o que é certo e o que é errado de acordo com seus próprios termos. E Deus considera esses reis responsáveis pelo seu orgulho e anuncia que usará a Babilônia para derrubá-los. Eles enfrentarão a justiça de Deus junto com todos os outros. Seguindo essas sessões realmente intensas, há uma pequena história no capítulo 33. Ezequiel é recebido por um refugiado recém-chegado de Jerusalém, e ele lhe dá o relato de que a Babilônia atacou a cidade, que a cidade caiu e o templo foi destruído. Os avisos sombrios de Ezequiel se tornaram uma realidade. Mas lembre-se do final do capítulo 11. Isso não é o fim da história. E assim, no próximo vídeo, vamos explorar a profunda visão de esperança de Ezequiel. Mas por enquanto, essa é a primeira metade do livro de Ezequiel.